Amigos do canal Gol de Cabeça, sou Sérgio Filgueira, sou administrador. Este canal é de todas as torcidas. Este canal é para falar de futebol como um todo, mas o administrador é botafoguense e ele não esconde de ninguém que de vez em quando a gente vai ter uns cantinhos do Botafogo. Mas isso não significa que você que torce para outro clube não possa assistir este vídeo. Por quê? Porque muitos conceitos que serão falados aqui você pode usar para o seu time, tá certo? Então, o objetivo deste vídeo é falar o seguinte: a galera falou muito do Lúcio Flávio ontem na derrota do Botafogo para o Audax por 1-0 e falou demais. A minha questão é, as pessoas atiraram no que elas viram e acertaram no que elas não viram. Eu falo sempre que o Botafogo, para mim, das 12 grandes marcas do futebol brasileiro, é sem dúvida a marca que tem a torcida mais sofrida. Ninguém sofreu mais nos últimos 50 anos com um pequeno oásis nos anos 90 do que a torcida do Botafogo. E é compreensível esta desconfiança em relação ao projeto, tá certo? Mas a gente entende tudo isso. Eu só penso que essa também não é uma característica do torcedor do Botafogo, é do torcedor em geral, né? Ele pensa com o estômago, as emoções falam mais fortes. Tenho muitos amigos executivos que, graças a Deus, para o leite das crianças, eles não fazem na sua vida executiva, eles colocam a emoção que eles botam quando se trata de Botafogo. Então vamos lá, né? Sobre ontem, o comentário que mais me irrita, às vezes eu evito de entrar em alguns grupos de WhatsApp. O Lúcio Flávio é o retrato do que ele era como jogador. Né? O Lúcio Flávio tem um monte de erros, tá, gente? Eu vou falar um monte de cagada do Lúcio Flávio aqui nesse vídeo, tá? Mas dizer que ele é uma projeção como treinador que era pro jogador, meu amigo, isso não tem nada a ver o CU com as calças. O Falcão foi um dos meus ídolos de infância, né? Eu tive uma infância rica de grandes jogadores, né? O Mendonça pelo Botafogo, meu ídolo maior, mas eu tinha como ídolo o Cico também, cara, Roberto Dinamite, que acabou de nos deixar. Falcão era um deles, né? Eu sempre fui o Luiz Fernando Veríssimo ao contrário. Luiz Fernando Veríssimo é Colorado e Botafogo. Eu sou Botafogo e Colorado. Eu sempre tive um carinho, assim, não torço pro Inter, mas digamos assim, fora o Botafogo no Brasil, o time que eu tenho carinho é o Inter por causa do Falcão. Vamos dizer uma coisa, meus amigos, vocês acham que o treinador Falcão se parece minimamente com o jogador de futebol Falcão, o rei de Roma, pelo amor de Deus? O Luiz Felipe Scolari foi um zagueiro medíocre no futebol, zagueiro do Juventude, se não me falha a memória, o Caxias, sei lá, enfim, algum time lá de Caxias do Sul, e virou um técnico muito vitorioso. O Vanderlei Luxemburgo era lateral esquerdo, eterno reserva do Júnior no Flamengo. Nunca vingou como um grande jogador. Eu tinha time de botão, no meu tempo aqueles times que você comprava na banca, né, de plástico, que você fazia o decalque, botava lá no plástico as carinhas. Eu tive, né, o Vanderlei Luxemburgo. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O fato de que um cara tenha sido um jogador XYZ, não significa que ele vai ser um treinador igual. Isso aí não tem nada a ver a argumentação. O que a gente pode falar do jogo né, uma coisa que eu falei em alguns grupos levemente depois de sair. Era o time B, era o time B, era o time B e era o time B. Tá certo? O Botafogo ia acabar, né, até vir o Textor e nos comprar. Né? Éramos um time fadado a desaparecer, tá? O nosso time A é um time que ainda pode nos dar alegria esse ano, tá? Sempre falo aqui no canal que é um esporte de altíssimo rendimento, que você não teve pré-temporada, que 2 em 2 dias chegava gente, um monte de contusões, até por erro do Castro, por excesso de carga física. Esse time, não sei o que fala, tá, gente? É gente do meio que entende futebol. Ele é o 5º, 6º, 7º do Brasil, tranquilamente. Tá? Lógico, está a léguas de distância do Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas esse time, ele, para disputar uma Copa, a gente pode torcer esse ano. Tá? Agora, o time B, o Botafogo, um dos erros do Textor é dizer que tem mais
dinheiro que o Barcelona, né, que podia trazer o Cavani. Existe orçamento, meus amigos. E o homem já botou muito mais no ano passado do que o seu contrato exigia. Ele já falou, não vai botar esse ano. Ponto. Tá? Então, você também não tem tanto investimento assim para o time B. É o time B. É o time B. As pessoas colocam uma régua lá em cima para o time B. Né? Então, você perder para o time B, vou repetir, B. Né? No primeiro jogo da temporada, primeiro jogo da Copa do Mundo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. É o primeiro jogo da competição. Tá? Eu penso que tem que ficar P. Eu fui ao estádio. Aliás, ouvi uma pérola, li num grupo uma pérola, parabéns aos 4.000 heróis que foram Newton Santos. Meu amigo, eu vou a jogo do Botafogo, se for o time B, se for o time C, D, se tiver o Seedorf, tá certo? Ou tiver o Puruca. Meu amigo, eu sou Botafogo, eu não sou Botafogo de ir ao estádio somente quando o time tá bem. Aí é mole, aí é fácil ser botafoguense, tá certo? Enfim, mas eu penso que eu fiquei pé, tem que ficar muito pé da vida para, ao perder do Audax, mas o meu ponto vamos chegar agora onde realmente foram os erros do Lúcio Flávio. Os erros do Lúcio Flávio, assim, eu vi muitas coisas assim, que é um bando, que é isso, que é aquilo outro. Cara, o time tinha organização, né? Quando, especialmente no primeiro tempo, quando você caía, né, pelos lados, quando você, né, atacava os lados do campo, você fazia triangulações, você fazia superioridade numérica, a coisa funcionou. Volto a repetir, é o time B, tá certo? É o time B. Tá? Então você não vai ter uma técnica tão grande, né, de forma que você atropele o Audax. Você não vai ter. O grande ponto é a escalação do Lúcio Flávio que estava errada. Tá? Ele poderia ter colocado o Nilton de volante, enquanto isso ele bota o JP. Né? Ele bota o Dudu, que não é um extrema rápido e agressivo. Ou seja, a escolha do gol foi horrorosa. Né? Nós temos um goleiro melhor do que o que jogou, que inclusive você vê que está meio fora de forma. No gol, falha do Mezenga. O goleiro estava adiantado, não é isso. A bola estava com a gente, ele tem que jogar adiantado. Esse é futebol moderno. O problema foi o tempo de reação dele, e não o fato de ele estar adiantado. Mas enfim, o Botafogo perdeu num gol bobo, mas o maior erro do Lúcio Flávio repito, o time estava organizado. O maior erro do Lúcio Flávio foi a escalação que ele botou em campo. Tá? Você tinha jogadores melhores do que nós fizemos, do que foi a campo. Começando no gol, na zaga, especialmente o Nilton no meio campo, né? E o Dudu não poderia começar jogando, de repente o Caio ou outros jogadores. O meu ponto a gente tinha um time que na transição defensiva ele era lento, na transição ofensiva ele também era lento, a gente não tinha uma proteção lá atrás e a gente não conseguia criar situações mais agudas de gol, porque a coisa era ao som de Carrots of Fire. Vangelis. Tan, 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 tan. Então, porque teve não sei quanto tempo para treinar, blá, blá, blá. Não é isso. É o primeiro jogo da temporada. O principal erro do Lúcio Flávio foi na escalação que foi a campo. O Botafogo, ele tem no elenco do time B opções para você fazer um bom jogo de transição defensiva, um bom jogo de transição ofensiva, de você ser mais agudo. As peças que estavam erradas. E outro ponto, só para a gente fechar o vídeo, para não ficar muito longo, é que, na verdade, a gente tem desse Botafogo do Textor a gente tem falhas na questão da hierarquia, né? Ninguém cobra ninguém lá dentro, meus amigos. Então, o Lúcio Flávio vai ficar por isso mesmo. Não, repito, não, porque ele era um jogador e tal, assim, a cara dele não ia querer ser comandado por Lúcio Flávio, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, especialmente, com o time que ele levou a campo. Você tinha opções melhores, ele não soube ler o que ele poderia fazer com o elenco que ele tem. Gol de cabeça, um canal de números,
de estatísticas, de informações, de muita opinião, como nesse vídeo feito para quem pensa o futebol com inteligência.